Olá, seja muito bem-vindo em mais um episódio de Papo com Bia. E hoje eu vou te trazer alguns elementos, algumas coisas que eu tenho estudado, que eu tenho aplicado na minha vida. Na verdade, eu já aplicava sem saber quanto que isso era importante. Mas a gente vai conversar sobre algumas coisas que, na verdade, vão te trazer práticas de prosperidade, para que tu tenha prosperidade na tua vida no geral, para que tu utilize isso na tua vida de fato. E isso vem muito de como a gente se comporta na nossa vida. Então, bora começar o nosso podcast de hoje para conversar sobre isso. Bora lá! Mas antes de eu começar, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Fico muito feliz com a cada um novo seguidor que eu tenho aqui, uma nova seguidora, uma nova ouvinte. Também não esquece de ouvir lá no Spotify, dirigindo, enquanto tá tomando banho, enquanto tá fazendo alguma coisa, lavando uma louça. E aí tu pode colocar lá no Spotify só para ficar ouvindo. Mas se não, a gente fica aqui batendo um papo, conversando. E esse tema de hoje, eu colhi ele também enquanto eu estava lavando louça e ouvindo um áudio inspirador. E esse áudio inspirador me trouxe até aqui para trazer esse vídeo para ti, porque assim como ele me trouxe coisas boas, com certeza também pode te despertar para algumas coisas que tu continua fazendo, mas que prejudica a tua prosperidade feminina, a tua prosperidade como mulher. Então, a primeira coisa que a gente não pode fazer quando a gente quer ser próspera na nossa vida é principalmente ser boazinha demais. Sempre que eu estudo um pouquinho sobre autoconhecimento, sempre essa tecla ela é batida, porque quando a gente é boa demais, a gente acaba esquecendo de nós mesmas. É aquela coisa, né, que Jesus já falou pra gente. Ama ao outro como a si mesma. Então, assim, não tem como a gente amar outra pessoa se a gente não se amar de verdade. Não tem como a gente doar amor se a gente não souber exatamente o que é o amor. E a gente só sabe o que é o amor de fato e de verdade quando a gente dedica esse amor pra gente. O quanto que isso faz parte da nossa vida e da nossa rotina. Esse primeiro ponto aqui, para que a tua prosperidade chegue na tua vida, é que tu tenha amor, é que tu desenvolva amor por si mesma. Principalmente tendo tempo consigo mesma, tendo cuidado consigo mesma, se protegendo das armadilhas da vida, se protegendo de não abrir o seu coração para qualquer pessoa, de não abrir a tua vida para qualquer pessoa. Então, tudo isso acaba fortalecendo o teu amor próprio e desenvolve um fato de que tu não vai ser boa demais. Não é que ser uma pessoa boa seja uma coisa ruim, mas quando tu é boa demais, o demais já é um excesso. Então, esse excesso, ele acaba prejudicando no sentido de esse excesso do se doar demais, ele tá te mostrando que tu tem medo de perder as pessoas, medo de não fazer e tal pessoa ir embora, ou medo de deixar de ajudar fulano de tal e esse fulano de tal não te priorizar mais na vida dele. Então, assim, quando a gente faz demais e é boa demais sem ter consciência de que, de fato, de repente a gente não queria estar fazendo certa coisa, mas nós estamos fazendo para ser boa demais, vem de um medo da perda, um medo de ter aquele apego levado de ti, o medo de perder o controle. Então, assim, quando a gente sai um pouquinho de cena, a gente vai conseguir realmente analisar os personagens que estão em volta da nossa vida. Só que, na verdade, quando tu é boa demais, tu não quer sair de cena, tu tem medo de sair de cena e perder aquele ciclo de pessoas, de situação, de trabalho. Então, o que eu quero te dizer é que se uma coisa ela não se mantém na tua vida, caso tu pare de ser boa demais, significa que aquela coisa não é tua. Significa que só tá na tua vida porque tu tá mantendo com todas as tuas forças e muitas das vezes se sacrificando por dentro. Então, isso destrói muitas coisas, destrói, na verdade, a possibilidade de uma prosperidade verdadeira na tua vida. A segunda coisa que eu anotei aqui, de vez em quando eu vou olhar pra cá, porque eu anotei aqui, é aprender a dizer não. Muito vem também dessa questão de não ser boa demais e aprender a dizer não para aquilo que realmente tu não quer fazer. Tu não quer estar, tu não quer
se colocar nessa posição, tu não quer fazer, ou enfim, tem muitas coisas que a gente faz, que a gente pensa que deve fazer para agradar as outras pessoas, e a gente tem medo de dizer não. Mas cada não que tu fala para alguém é um sim que tu diz para ti mesma, porque se tu tá falando não é porque aquilo faz sentido para ti. Mas quando tu quer dizer não, mas tu acaba dizendo sim para evitar conflitos, de repente, assim, a gente é criada, né, para evitar conflitos ao longo da nossa vida. Ah, não desagrade, não seja mal educada, sabe, seja boazinha. Então, todas essas coisas que vão colocando na nossa mente, ao longo da nossa vida, elas precisam ser desconstruídas e a gente esquece de desconstruir e passa a nossa vida adulta achando que a gente também precisa ser boazinha e dizer sim para tudo e para todos. Mas não é assim que as coisas funcionam, porque isso acaba destruindo a tua autoconfiança e o teu amor próprio. E aí acaba que tu fica com uma autoestima baixa, tu não sabe por quê, tu não se sente tendo capacidade para desenvolver certas coisas, se sentindo fraca em energia, em sentimento de ser confiante mesmo em si mesma para buscar os seus sonhos. Então, assim, a pessoa que ela não sabe dizer não, ela acaba sendo soterrada pelo mundo. O mundo te destrói, o mundo vai cair em cima de ti, porque a gente precisa se impor nesse sentido. A gente precisa mostrar o que condiz com o que a gente quer e o que não condiz. Porque quando tu não sabe o que quer, a vida vai te trazer qualquer coisa e tudo tu vai aceitar. E terceiro, permissividade em excesso. Aquela permissividade de deixar com que todo mundo tenha completo acesso à tua vida, completo acesso à tua rotina, ou completo... Sabe aquela pessoa que não tem limite para te respeitar? Quando tu se deixa ser permissiva demais, as pessoas elas não sabem o limite. Elas só vão saber o limite se tu colocar. Então, se tu é permissiva demais, tu acaba deixando com que as pessoas elas não saibam o teu próprio limite. E se a gente não diz o nosso próprio limite, a gente acaba passando por situações que a gente não quer passar. A gente acaba aceitando coisas que a gente não quer aceitar e não sabe por quê. Não sabe porque não consegue colocar um fim em um relacionamento ruim. Não sabe porque não consegue colocar um fim em uma pessoa que te trata mal, e aí ela fica naquele vai e vem de te trata mal, depois pede perdão, aí te trata mal, te pede perdão, e aí aquela pessoa que sabe que tu não tem limite, que tu não colocou limite. Então colocar o limite, essa permissividade excessiva, ela afasta a prosperidade da tua vida, porque a vida entende que tu não sabe o que quer. O teu limite, o teu campo de limite, ele não existe. Então a vida ela traz tanto coisas ruins quanto coisas que poderiam ser boas, mas tu não consegue enxergar naquele mundaréu de coisas que tu não colocou limite. Quarto. Pratique receber mais do que doar. Aprenda a receber da vida, aprenda a parar um pouco de fazer pelos outros, manda mensagem, ligação e não sei o quê. E passa a esperar um pouquinho e recebe um pouco da vida. Porque quando a gente quer ser próspera, a gente precisa entender que a gente merece ser próspera. E quando a gente merece ser próspera, é quando a gente aguarda que a vida vai trazer coisas boas. Vai trazer convites, vai trazer presentes, vai trazer pessoas. Então, assim, a gente acaba não buscando demais. A gente espera um pouco, a gente passa a receber mais do que doar. Então faz essa prática aí de parar de fazer um pouquinho, sei lá, durante uma semana. Eu vou fazer aqui uma semana de não querer fazer nada por ninguém, não fazer nada por ninguém. Não vou pedir, não vou mandar, não vou ligar. E aí tu vai ver que a vida começa a vir atrás de ti, sabe? Isso também atrai muito a prosperidade, saber que tu é merecedora de receber. Quinto ponto, e muito importante também, é não ter medo de desagradar. A gente não precisa ter medo de seguir com aquilo que a gente acredita e não precisa ter medo de desagradar as pessoas. Quando a gente não faz um processo de autoconhecimento, quando a gente não se conhece, quando a gente não sabe o que realmente é importante pra gente, a gente acaba buscando agradar todo mundo com medo de ficar só,
com medo de não conseguir alcançar certas coisas, com medo de que fulano, na verdade, é a pessoa que é o caminho que vai te ajudar, então tu quer agradar todo mundo, tu quer estar com muita gente. Então, isso afasta a prosperidade de ti. E um ponto importante é que essa prosperidade que eu falo aqui não é uma prosperidade no sentido, eu tenho tudo, eu tenho muito dinheiro, eu tenho muito status. A prosperidade que eu tenho falado aqui, que eu quero que fique muito clara, é uma prosperidade mental. É uma prosperidade que te traz paz. É uma prosperidade que te traz um sentimento de autossatisfação e de autoconfiança. Isso que é a prosperidade, porque bens materiais muitas pessoas podem alcançar, mas a paz interior, minha filha, não é uma coisa simples. Principalmente quando tu sente que tu precisa estar agradando as outras pessoas. E isso é uma alta reflexão que a gente tem que ter. Por que que eu quero manter essa pessoa na minha vida? Por que que agradar essa pessoa para mim é muito importante? É preciso que tu tenha esse pensamento. Por que que eu sinto que eu tenho que agradar as pessoas? Porque a partir do momento que tu tem que ficar agradando as outras pessoas, consequentemente tu vai se desagradar. Não tem como a gente agradar sempre o outro sem se desagradar. E não tem também como a gente se agradar sem desagradar as outras pessoas. Não tem como a gente estar presente com a gente 100% sem estar ausente com algumas pessoas, sem estar ausente em algumas situações, sem ter que dizer não. Então, percebe como tudo é interligado? Então, se a gente quer prosperidade na nossa vida, a gente precisa entender que a gente vai desagradar um número de pessoas e entrar em conflito com alguns pensamentos, e a gente vai passar a nos agradar. E isso vai te trazer prosperidade. Uma prosperidade que vai te dar autoconfiança, que vai te trazer autoestima. E essa autoestima vai gerar mais prosperidade, porque tu vai ficar cada vez mais aberta para receber, cada vez mais confiante de que tu merece. Por outro lado, o sexto, também um compilado de tudo, é evitar fazer em excesso. É evitar tentar ter controle sobre tudo. É fazer aquilo que está ao teu alcance. É fazer o teu melhor todos os dias. É doar, assim como eu faço, por exemplo. Eu pego o meu dia e eu penso assim, o que eu posso fazer de melhor para minha área profissional? Sobre o que eu quero fazer. O que eu posso te fazer melhor hoje para minha casa, para me sentir bem na minha casa? O que eu posso te fazer de melhor hoje para me sentir bem comigo mesma, de acordo com aquilo que eu estou sentindo? Então, essas perguntas que a gente faz durante o dia, evita que a gente faça em excesso, às vezes, desequilibrando algumas áreas da nossa vida. A gente faz em excesso só de uma coisa, a gente faz excesso só para uma coisa e acaba ali desequilibrando. E esse desequilíbrio, ele não é próspero para a tua vida. Ele não vai te trazer satisfação, ele não vai te trazer uma paz. Ele vai acabar te trazendo cobrança, sentimento de culpa. Então, assim, toda a prosperidade que eu falo é a gente evitar esse tipo de sentimento na nossa vida. A culpa, um sentimento de insatisfação pessoal, um sentimento de baixa autoestima, tudo isso, ele vem quando a gente tem esse tipo de comportamento. E quando a gente evita fazer em excesso, a gente também libera a energia para fazer o que de fato é importante pra gente. Quando a gente direciona, sabe, a nossa energia para o que realmente é importante e evita de fazer em excesso. Às vezes faz em excesso até por outras pessoas. Pessoas que às vezes nem pedem para ti, para que tu faça em excesso, e aí tu tá lá fazendo em excesso para outra pessoa e ainda acha que a outra pessoa tem que te devolver. Ou seja, a gente já faz com o intuito de receber. E dificilmente a gente recebe à medida que a gente faz em excesso, porque aí já ocorre um desequilíbrio. Em uma relação, quando a gente dá em excesso, consequentemente, como lei da natureza, a outra pessoa ela já começa a dar menos. E ela começa a dar menos porque esse aqui tem excesso. Então, quando tu diminui o tanto que tu doa ou o tanto que tu faz, às vezes sem a pessoa pedir, ou espera que te peçam ajuda e não faz, às vezes, sem ser solicitada. Então, quando tu reduz isso, a outra pessoa, consequentemente, começa a fazer e aí tenta ali achar um equilíbrio. Porque esse desequilíbrio, apesar de tu achar que tu tá fazendo e tu vai receber, cada vez mais essa pessoa se sente indigna de receber tudo isso. E aí pode ocorrer dela ou
tentar fugir dessa relação porque ela não se sente bem naquela relação e não sabe por quê, mesmo recebendo tudo, ou ela vai tentar te mostrar de alguma forma com algum comportamento de fuga, de tentar se manter mais na dela. Então, assim, comece a perceber se está fazendo em excesso por alguma pessoa ou por alguma coisa e começa a reduzir isso. Isso vai te trazer prosperidade, porque quando tu reduz, tu consequentemente vai começar a receber mais, tanto das outras pessoas quanto da vida. E por último, mas não menos importante, na verdade muito importante, é que tu viva as tuas próprias batalhas e não pegue batalhas das outras pessoas para que tu tente se sentir melhor. É aquilo, né? A gente acha que a gente vai mudar as outras pessoas pegando as batalhas dela e colocando nas nossas costas, tentando resolver problemas das outras pessoas. Quando a gente não tem tempo para resolver as nossas coisas e esquece a si mesmo para resolver a vida das outras pessoas, a gente vai cair num abismo emocional e a gente vai estar cada vez mais distante de se sentir próspera. Porque, primeiro, a gente evita que a outra pessoa tenha o próprio processo dela de crescimento, porque a gente está ali interferindo o tempo todo para que a pessoa cresça de alguma forma, da forma que a gente acha que ela deve crescer, e às vezes a pessoa nem quer. Então a pessoa, a gente acaba retardando ali aquele processo da pessoa que poderia ser até mais rápido, mas acaba demorando. A pessoa se sente em crédito com a gente, mas ao mesmo tempo sentindo que às vezes é demais para ela, porque a gente está ajudando numa coisa que às vezes só ela poderia fazer. E principalmente a gente esquece de nós mesmos quando a gente quer lutar batalhas que não são nossas. Batalhas que são nossas são coisas que a gente sabe que a gente tem o poder de mudar de acordo com a nossa disponibilidade, se a gente realmente quer mudar. Mas quando a gente tenta viver batalhas das outras pessoas, consequentemente a gente afasta a prosperidade de nós, porque a gente se doa demais e acaba não sobrando energia para nós mesmos. Então, esses 7 pilares aí da prosperidade que eu catei durante esses dias aqui ouvindo, é pra gente entender que a gente só consegue ser uma boa companhia, a gente só consegue se sentir bem e em paz com a gente e com as outras pessoas quando a gente tem um equilíbrio no nosso comportamento e da forma como a gente lida com as outras pessoas. As coisas fora de nós, elas só vão mudar se a gente mudar dentro, se a gente mudar a nossa mente e a forma como a gente lida com as coisas. Isso eu aprendi, estou aprendendo até hoje. Então, assim, a gente precisa estar sempre ligado. Poxa, por que eu não estou sendo próspera nessa área? O que eu tenho feito que não está dando certo? Então, assim, procura relembrar aqui esses conceitos que eu te trouxe, esses pontos importantes na nossa vida, que isso vai te ajudar e vai te clarear muito. E de repente, se tu começar a mudar essas coisas, tu sinta a diferença de fato na tua vida. Então é isso, não esquece de se inscrever aqui no canal, seguir lá no Spotify. Sempre eu vou trazer aqui novos bate-papos pra gente começar a clarear cada vez mais a nossa mente e se sentir bem com nós mesmos e bem com a nossa vida, dando valor para aquilo que a gente já tem e atraindo coisas muito boas que ainda pode chegar. Então é isso, até o próximo vídeo. Um beijo!